Então eu quero te fazer uma pergunta, e aí eu vou tocar um pouco nos pontos meio delicados aí, né? Por exemplo, os conservadores, eles se misturam muito com a religião. E eu acho que isso é muito prejudicial para a direita. Por quê? Porque tem gente que tem crenças diferentes. E se o Estado é laico, o conservador deveria ser o primeiro a não misturar as coisas. Se ele, em âmbito pessoal, acredita no Deus dele, da forma que... Problema dele, mas eu não acho que ele deveria misturar. Eu vejo muito isso misturado. E aí eu já fico um pouco chateado, porque eu sei que alguns fazem isso de maneira honesta, de maneira pura, porque enxergam assim, mas muitos fazem isso para ganhar, né, toda a bancada cristã, e aí já começa a ficar chateado. Como é que a gente faz para dissociar o conservador da religião? Porque um Estado onde a religião manda me remete ao Islã. Não é? Ali o Alcorão e as leis estão tudo misturadas, né? É a teocracia. Sim. Exatamente. E que, pelo que eu entendo, a gente não é assim. Mas um monte de gente fica enfiando a Bíblia. Nada contra. Você crê na Bíblia? Parabéns, sorte sua, seja feliz. Mas o outro lá é um bandista, o outro é espírita, o outro é ateu, o outro é budista. Então, eu acho que isso que é uma beleza do Brasil, muitos políticos surjam por conta das suas crenças. Estou errado? O que você acha disso? Olha, um conservador... e aí perde. E aí a gente perde força. Eu acho que você está dando munição argumentativa para o lado da esquerda. Né? Que você começa... nós vivemos num mundo racionalista, né? Em que e a razão, a ciência, isso tudo é o que a gente aprende nas escolas. A gente não aprende religião nas escolas. Infelizmente ou felizmente. Acho que hoje eu diria infelizmente, mas por outro lado, tem toda uma didática aí que é o que rege o mundo, né? Essas técnicas, as ferramentas que você vai usar para sobreviver, elas são, a maioria delas, materialistas, né? Elas não são espirituais. Ao par que eu hoje, como olhando assim, o ecossistema, um pouco mais de conhecimento assim, do comportamento, eu acho que a parte espiritual está sempre lá. Agora, isso precisa estar dentro do contexto político, né? Isso precisa ser usado num contexto político. Na minha opinião, depende, né? Essa que é a grande questão. Como você muito bem colocou, tem muitos que usam isso para se promover, para dizer que pertencem ao tal grupo, ou pedir apoio a tal grupo e ganhar força com isso, em nome dessa bandeira. Então, ele de certa maneira, ele se veste um manto superior a ele mesmo, e que o raciocínio que ele tem, ou aquilo que ele representa, não é o bastante. Então, ele começa a apelar para algo religioso para se usar e obter algum ganho político. Aí é abominável, não tem a mínima dúvida, né? Aí você diminui até essa função religiosa da fé, você diminui ela para... Porque enquanto uns gostam de ouvir que esse político é cristão, outros percebem que ele está fazendo isso para manipular, vira opositor dele. Sim, sim. Então isso, eu diria que, assim, na utilização disso como ferramenta política, eu particularmente não gosto. Agora, vale a gente defender uma sociedade que é uma sociedade orientada por fé? Eu acho que sim. Acho que vale a gente defender. Eu não gostaria de ter uma sociedade completamente... Agora, laico não quer dizer que ela é até. Concordo. Não, laico, mas deixa eu só me posicionar. Quando eu falo... e se a gente orientasse a sociedade para ser uma sociedade de caráter, de bons valores, de princípio? Sim. Porque isso está além da religião. O que acontece é, infelizmente, e eu falo infelizmente porque eu gostaria que estes fossem temas que fossem ensinados fora da religião, mas infelizmente parece que só a religião fica falando disso. As religiões. Então, eu gostaria de que houvesse uma escola
de caráter, de conduta, de postura, de bons valores. Que religião você é? Eu sou muçulmano, eu sou budista, eu sou hindu, eu sou ateu, eu sou cristão, eu sou judeu. Dane-se a denominação religiosa. O ponto é, todos ali vão defender a família, porque eu acho que a família... Em toda religião. Exato. Toda religião defende Vão a família. defender a família, vão defender a postura correta, a justiça, o caráter, enfim, todos os bons valores. A única coisa que eu queria era dissociar isso de religião. Porque eu acho que a defesa do caráter e dos bons valores sempre tem que estar presente. Nós não vamos construir nunca uma sociedade próspera se os indivíduos não tiverem caráter e boa conduta. Mas isso não necessariamente tem que estar ligado a uma religião. Essa é a minha visão também. Sim, né? sim. Acho que cada um... Sim, cada lógico. Um vai, o bumbo toca de um jeito diferente. E por que eu tô entrando nesse assunto? Porque eu estou arrumando aqui também... Mas eu vou dizer o que acontece. Desculpa, fala. Só para terminar esse raciocínio, para falar o oposto dele, não me opondo, mas falar o argumento oposto a isso. O laicismo, né, ele abre a possibilidade do ateísmo, né? E o que eu vejo que também não é o fim do mundo. No entanto, muitas dessas outras aberturas são anti-religião, anti-fé. Isso que eu acho que é um problema. Isso é um problema também, Tá? concordo. Porque aí você cria... o laicismo se permite a isso. Tá? Ele se permite a criar o anti-fé, ao anticristianismo, ao anti-muçulmanismo, ao anti-judaísmo. Então, você cria aí toda uma série de comportamentos. Engraçado que é politicamente incorreto você falar mal do gordo, politicamente incorreto você falar mal do negro, mas é politicamente correto você meter o pau em Jesus. Uhum. Não é? Então, isso aí é uma hipocrisia. Exato. Sem dúvida. Né? Tudo isso, para mim, é politicamente... Não deveria acontecer. Até ir contra ou minimizar ou fazer chacota da fé alheia. Concordo sim, totalmente. Mas por que isso me preocupa? Especificamente na questão política. Por quê? Você pode ver todas as grandes sociedades, sem exceção, são formatadas por também a religião e a fé faz parte do mito que gera aquela civilização. Então, eu entendo que Se você fala e você concordo. falar que não tem, fala assim, olha aqui, ó, tem uma sociedade aqui, esse país aqui que foi criado anticristão, foi criado anti-muçulmano, foi criado anti-judeu. Aquilo não existe. Não existe, concordo. Aquela sociedade é nihilista. Ela é implosiva, ela não se procria, ela não se perpetua. Ela é uma sociedade progressista, poderíamos até dizer hoje em dia. Né? O progressista hoje tem um codinome, na minha opinião, destruíram o que é um progressista. O progressista do século XIX, nós todos aqui seríamos um progressista do século XIX. O progressista de hoje é um marxista que quer destruir absolutamente tudo. Então, enfim, mas o progressista de hoje, você não cria nada disso. Nada advém de uma sociedade que não tenha uma missão de fé incorporada à sua missão social e política. Todas as grandes civilizações foram fundadas assim, e é isso que a gente está destruindo. Você pode ver que esses movimentos anti-religião, anti-fé, tudo, eles vêm para destruir exatamente a missão daquele povo. E quando você consegue isso, você torna todo aquele povo vassalo. Toda a religião, efetivamente, ou toda grande fé, ela não vem para organizar a sociedade, ela não vem para criar um Estado. Ela vem para libertar o indivíduo. Ela vem para dar força para aquele indivíduo, para que ele se organize na vida. Mas isso não é lido assim. Claro que não é, porque ele é usado de forma política. Exatamente. Então, quando você usa a Bíblia num contexto político, você vem já num contexto coletivista. E num contexto de burocrático até e coletivista. Vejo completamente errado. A Bíblia, para mim, ao menos na minha interpretação, aquilo que eu acho que é o saudável, é você olhar aquilo como sendo algo que vai te libertar, que vai te dar força, que vai te reconectar ao caminho seu, que vai te fazer bem e que vai fazer bem ao seu redor, e aqueles todos que você influencia. É assim que eu vejo a missão da Bíblia. Eu não vejo a missão da Bíblia e da religião como organização de Estado, como doutrina política. Eu não vejo isso.
Isso é uma coisa, é interna corporis do ser humano. É por isso que eu já até me falei num outro programa que eu vejo a fé e a religião como sendo de foro íntimo. Não é para se ficar bradando e jogando na cara todo mundo e falando que eu sou e você não é, então converta-se e tal, isso vai ser bom. Eu não vejo esse proselitismo, na minha opinião, já é uma utilização política de uma mensagem muito profunda e muito positiva. E aí deixa de ser positiva quando começa a ser nesse aspecto. Ao mesmo tempo que é necessário. Você fala assim, poxa, é necessário fazer o proselitismo, porque você está combatendo ignorância na sociedade. E parte dessa ignorância não é ignorância de conhecimento científico, é de conhecimento espiritual. Acho que a parte espiritual é importante, sim. Não. Em nenhum momento eu estou dizendo que não é importante. Eu sei disso. Eu não quero te colocar como colocando, sendo o contrário. Eu entendi perfeitamente a tua colocação aqui. Mas eu quero encapsular... É que parte espiritual não é cristianismo, é só esse. Sim, é mais abrangente. Exatamente. Exato. Tem outras vertentes. Né? E eu acho que quando a gente meio que faz uma relação muito próxima disso, outras pessoas não veem com bons olhos. Queria colocar um ponto aqui, só para tentar exemplificar onde eu quero chegar, e eu vou ter que dar uma voltinha aqui. Eu nasci numa família cristã, eu fui criado dentro dos ensinamentos do cristianismo. Talvez a Bíblia seja o livro que eu mais conheço. Li várias vezes, estudei de tudo que foi ângulo, estudei passagens, trechos, me aprofundei, enfim. Durante mais de 30 anos da minha vida, a minha vida era estudar e ensinar a outros a Bíblia. Meus estudos me levaram a conclusões. Que bacana, não sabia. Então, é nesse ponto que eu quero dizer que o caráter, valores, estão muito relacionados à religião. No entanto, depois de um tempo, um ponto da Bíblia eu falava, isso aqui não pode ser assim, isso aqui está errado. Mas, eu que não entendo. Daqui a pouco outro ponto, nossa, isso aqui está errado. Não, mas eu que não estou entendendo. Daqui a pouco outro ponto, isso aqui está em contradição com aquilo. Não, mas eu que não tenho capacidade. No final, isso se acumulou tanto, eu dei 2 passos para trás e falei, isso aqui não está certo. Hoje eu não sou mais cristão. Hoje eu não tenho religião. E hoje eu enxergo tudo isso de outra forma. Mas eu tenho um lado espiritual bastante desenvolvido, mas de uma forma muito particular. E aí eu vou dar um outro exemplo. Pessoas que eu convivi, que tiveram essa educação cristã, hoje são homossexuais assumidos. Eu tenho amigos homens homossexuais e amigas mulheres que são homossexuais. E que durante muito tempo travaram uma luta enorme contra o que sentia, porque falava, isso é pecado, isso não está certo, Deus não me fez para ser assim. E depois de tanta luta, tanto sofrimento, tanto desgaste, chega uma hora que ela rompe a pessoa, né? E assume a vida dela fazendo o que ela se sente bem fazendo. Eu olho hoje para um homossexual e eu entendo ele totalmente e, tipo assim, não me pega em nada. Mas, para uma pessoa conservadora do método tradicional, que tem a Bíblia do seu lado, esse cara, ele está pervertido, esse cara... E não, eu tenho pessoas que são homossexuais e têm uma família onde você vai lá e tem amor, tem paz, tem harmonia. Lógico, tem homossexuais que pintam em bordo, mas também tem heterossexuais que pintam em bordo. Então, o que eu estou querendo dizer é, quando o conservador ele se atrela demais a uma religião, ele dá brecha para que, por exemplo, e nós não estamos falando de poucas pessoas que são homossexuais, né? Acho que de 10 a 20% da população é homossexual, ou assumido ou não. Mas olha que fatia gigantesca, e eu não estou falando que a gente tem que fazer isso para ganhar essa fatia, mas eu acho que não entra no mérito. Você está fazendo alguma coisa que vai contra a lei? Não. Então, eu uso até um termo, né? Eu não sou fiscal do alheio, né? Cada um faz com o seu o que quiser. Então, eu acho que na hora que a política entra e mistura essas coisas, ela dá muita munição para o outro lado. Eu estou falando isso por quê? Porque como eu falei, ele concordou, ele está repetindo, eu estou concordando, a gente tem uma luta a travar. Então, eu acho que
se há inteligência do lado da direita, e eu sei que há, ela precisa enxergar que tem certas batalhas que não vale a pena, que elas precisam ser respeitadas apenas. O que você acha disso? Olha, eu acho que conviver com preceitos contraditórios é natural do ser humano. Exato. A palavra certa é o convívio. É o convívio harmônico com preceitos que são diametralmente opostos. Porque nada é perfeito nesse mundo. Nada. Nada se condiz a qualquer regra. Qualquer regra você sabe que vai ter ali um expoente, uma possibilidade de aquilo não encaixar para todo mundo, etc. Agora, cabe a todos terem uma consciência dessa possibilidade, que você não é perfeito, que você não se encaixa em todas as regras. Eu sei que eu não me encaixo em todas as regras. Então, quando você tem esse nível de tolerância com uma possibilidade que não está delimitada em texto, você adquire muita tolerância. Agora, quando você vira algo literal, em que o que está escrito é o que é. E o que tiver fora disso é ruim. E o que tiver fora disso é execrável. Não, temos que exterminar algumas religiões são assim, né, que são literais. Né? Eu não sei se o cristianismo é isso. Tá? Não deveria ser, mas em partes não, alguns interpretam assim. A gente tem aqui dentro os jihadis cristãos também. Tem, claro. Tem toda abertura. Né? Tem toda abertura. Não acho que o cristianismo é isso. Tá? E aí cabe tanto do lado que é heterossexual e que interpreta a Bíblia dessa maneira, de uma maneira mais tolerante, ao mesmo tempo que do lado homossexual interpreta a Bíblia como também tendo aspectos tolerantes. É assim. Agora, se você pega o intolerante do lado heterossexual cristão e você vê obrigado. Se você vê o outro lado que se julga vitimizado por um texto que é contra ele, todo ele contra ele, também aí você gera esses embates. Então você está exacerbando um aspecto que deveria ser tolerável. Né? É isso que eu acho. Está exacerbando um aspecto que deveria ser tolerável. Perfeito. Então é como eu vejo. Olha, vou dar um exemplo aqui só para deixar mais claro. Uma vez eu cheguei numa sala de aula porque me perguntaram algo similar, não sei se é relativo a homossexual ou tal. E era outras coisas, mas eu fiz a seguinte pergunta dando uma de Santo Agostinho aqui, talvez. Quem dera, mas eu tô pouca modéstia aqui, mas na época, eu me lembro que o exemplo foi o seguinte. Falei, olha, vocês são estudantes aqui, então, sei lá, uma sala lá de algumas pessoas, 100 crianças. Falei assim, quantos de vocês acreditam que Adão e Eva foram os primeiros, raça humana? Aí, uma boa parte da sala levantou a mão. Né? Assim, quantos de vocês acreditam que da evolução da espécie, que o ser humano evoluiu de um ser mais primitivo, etc, etc. Quase que o mesmo número levantou a mão. São duas ideias diametralmente opostas, mas que convivem na cabeça das pessoas sem precisar reconciliar, sem que eu precise encaixar isso numa norma, numa doutrina. Eu convivo com essas duas possibilidades aí, ó. Então, sabe, eu sou cristão e sou homossexual, eu sou hétero e sou tolerante a outro que é homossexual, etc, etc, etc. Então você tem essas... como eu vejo, eu acho que o ser humano ele tem uma tendência a normatizar tudo, ao mesmo tempo que ele sabe que ele é deficiente, que ele não se enquadra em todas as normas que ele mesmo se aplica. É isso que eu acho que é a natureza humana. Repete essa frase, que eu achei muito legal. Eu não conseguiria repetir essa frase. O ser humano tem a tendência... Foi. Ela passou por mim. Não fui eu que falei, ela passou por mim. Isso não é cristão. De acordo com... Marcelo, como diz o episódio de ontem, é uma energia que passou. Exato. Gostei da frase. O ser humano tem uma tendência a normatizar as coisas. Mesmo que muitas vezes ele mesmo não está encaixado nas normas que ele cria. Mas eu concordo. Não, todos os santos.
Você veja, a história de todos os santos é a história de perfeição, praticamente. Exatamente. Né? E depois eles têm um exemplo de vida ali que eles dão à humanidade. Cada um deles de uma maneira diferente. Então, é isso que eu acho. Você tem ali... enfim, eu vejo essa coisa de... Eu vejo que quem tem fé tem tolerância. Quem tem religião não tem. Ah, agora entendi. É como eu vejo. Gostei. Eu vejo isso porque eu já encontrei com muita gente de fé, uma fé completamente oposta ao cristianismo até. Mas eu falei, puxa vida, o comportamento, os valores, o apreço às coisas, que são muito similares. Eu falei, e eu começava a tentar ver onde que está diferente. Mas aí que está, quando você tem a fé, gente que era zoroastro, por exemplo, gente que era muçulmana, mas tem a fé de que existe algo maior, de que existe uma força maior, etc, etc. Que tem uma postura mais humilde em relação a coisas maiores, né? Exato. Reconhece a sua pequenez, sua fraqueza, suas limitações. Conhece o inevitável. Sim. E aceita o milagre ao mesmo tempo. Sim. É isso que eu acho que é importante. O ser humano tem essas duas dicotomias dentro, em tudo, em absolutamente o bom e o mal. O ser humano é bom, o ser humano é mal ao mesmo tempo. Então, quando você olha de uma perspectiva de fé, eu acho que você começa a poder aceitar as coisas um pouco mais. Quando você vê, assim, não preciso criar uma regra para viver minha vida, sem essa regra a coisa desanda. Enfim, esse é o senso literário. Tem muita gente que precisa disso. Sim, né? Tem muita gente que precisa e que vive conforme isso.